Olá, meus queridos. Espero que estejam bem. E hoje nós estamos aqui para mais um vídeo profundo que é dedicado exclusivamente àqueles que são assinantes do nosso canal do Patreon. E aqui vai então a questão para o dia de hoje. Dá para evoluir espiritualmente convivendo com pessoas tóxicas? Seria mais ou menos como você perguntar assim: dá para ter uma boa saúde bebendo água contaminada todos os dias? Certo. Depende de várias coisas. E a resposta é a mesma. Depende de quanto dessa água você bebe. Obviamente, que se você tomar muito dessa água, você vai adoecer mais rapidamente do que se você tomar apenas uma gota dela, né? Nós não podemos esquecer também que existem remédios que são feitos com substâncias venenosas, né? Certo. Não é mesmo? Claro, homeopatia é tudo Homeopatia, até com veneno da cobra, você faz o soro antiofídico. Existem alguns remédios que são feitos com substâncias podres, inclusive. Um dos maiores antibióticos que a humanidade conhece é feito com uma substância que fica nas pernas do abutre. Nossa, que horror. Porque o abutre come carne Aham, podre. certo. Os dejetos daquela carne podre se escorrem através das fezes do abutre pelas próprias pernas. Então aquilo é a substância, uma das mais podres que existem. Nossa, E daquela substância é feito um dos antibióticos mais poderosos. imagino. Que coisa, hein? Então tudo depende de como você usa aquela força. Aquela força pode ser você ser usuário ou aquela força pode te usar. Entendo. Então toda a questão depende do quão inteligente nós somos. Porque muitas vezes aquele campo que você está imerso, e é um campo tóxico, ele é um lastro de pagamento kármico. Sim. Você está pagando um karma. Talvez seja até uma remediação branda que você está passando para neutralizar karmas maiores que você teria. Tá certo. Então a questão sempre precisa ser visto em diversos pontos de vista. Por quê? Nesta pergunta, quando o indivíduo se questiona, dá para evoluir dentro de um ambiente tóxico? Talvez o outro seja tóxico para você e você seja tóxico para o outro. Então quem é o mais tóxico? Qual é o sentido disso que nós entendemos de toxicidade? Porque é muito fácil nós, na nossa história, criarmos a narrativa de que nós sempre somos os mocinhos e que o outro que é o bandido. Nós sempre somos os purinhos, enquanto que o outro é o grande Vilão. abutre universal. Então como é que funciona a regra disso tudo? Então nós temos o seguinte, a pergunta inicial: dá para você evoluir dentro de uma atmosfera tóxica? Difícil. Então cabe a você transformar essa atmosfera em uma atmosfera salubre. Ou seja, vai demandar um certo esforço da sua parte. É isso no caso de não ter jeito, né? Isso no caso de não ter jeito. Vamos supor, você tem que conviver com aquelas pessoas, não tem como. Sim. A miúde, esta pergunta me é feita por casais que um deles, estando insatisfeito com o outro parceiro, me faz esta pergunta. E essa condição tóxica na qual eu estou, será que eu vou conseguir evoluir espiritualmente estando dentro dessa condição? A resposta precisa ser individualizada quando nós imaginamos o seguinte: você está em algo que você julga como sendo ruim, mas você conhece como será a sua vida se você sair dessa situação? Se esta situação que você está é uma situação que, na verdade, é um pagamento de karma, você sai desta situação que você diz que é ruim e, de repente, você se vai ver livre na vida com um câncer. Puxa. Né? E aí você pergunta, o que tem a ver uma coisa com outra? Tudo tem a ver. As pessoas, geralmente,
não fazem ligação de causa e efeito. Elas não observam a vida. Via de regra, as pessoas não observam nada. Nada mesmo. Né? Elas simplesmente querem manter a mente delas ocupada o dia todo com diversas atividades para que elas não prestem atenção na vida real. Por quê? A vida real é observada a partir de um ponto de vista interior. Então, esse perfil de pessoas, que é quase a totalidade da humanidade, não quer ir para dentro para ter esta visão mais profunda, porque o fato de ir para dentro, ela vai começar a enxergar-se, e ela não dá conta daquilo que ela é. Então ela vive constantemente pulando de um puleiro para outro. Ah, eu assisti filminho. Ah, eu vou ver o iPad. Ah, eu vou ver as notícias. Ah, eu vou me depilar. Ah, eu vou fazer isso. Ah, eu vou livrinho. Ah, eu vou ligar para minha mãe. E o tempo todo é atividade atrás de atividade, porque quando ela para, ela começa a sentir quem ela é. Quando ela sente quem ela é, ela tem uma certa aflição, uma ansiedade. É tudo inconsciente. Então ela vive ocupando a mente com atividades. Então este perfil de pessoa também não consegue ligar as causas com consequências, os fatos da vida. Ela não vê com profundidade nada. E nesta vida rasa, ela acha que ela tem o poder de tomar decisão. Nossa, impossível, né? Impossível. Não tem como. E muitas vezes uma decisão que ela tome vai levar ela a outros problemas da vida para ela expiar aquele karma. Porque o que acontece é que tem uma frase completamente equivocada, é que a sua vida é feita por escolhas. Isso é muito equivocado. Escolhas de quem? Escolhas do seu racional ou do seu subconsciente? Exatamente. Então, a pergunta é essa. O que acontece é que essa frase geralmente é feita por uma pessoa rasa, ouvida por pessoas rasas, e tudo fica raso. Então, as escolhas verdadeiras, elas não são escolhas binárias. Não é eu escolho isto ou aquilo. Você vai estar na vida vibrando na camada energética que o seu subconsciente proporcionou para você. Se você faz uma mudança externa sem ter o lastro interno, você gera uma inflação no sistema. Claro. É por isso que muita gente fala assim, por que um país, para pagar sua dívida interna, ele no Banco Central não fica imprimindo mais nota? Ele podia imprimir notas o tempo todo, paga todo mundo fica bilionário. Mas um dinheiro que você imprime numa impressora que não tem um lastro, você gera uma inflação. E a mesma coisa acontece dentro desse mesmo ponto de vista. Uma ação externa que não tem um lastro interno faz com que você saia de um buraco e caia em outro. Às vezes pior. Né? Às vezes pior. Na maioria das vezes é pior. Na maioria das vezes pior. Então, isso você pensa assim, eu estou em um casamento infeliz. É muito comum isso. Talvez seja a coisa mais comum. E eu digo assim, continue. Você tem que precisar continuar. Porque quando a mudança interna for feita, o externo se rearranja automaticamente. Perfeito. Se você quer sair daquele casamento tomando uma decisão, e isto é uma tônica hoje em dia da emancipação da consciência, que é uma pseudo-emancipação, porque é uma emancipação da consciência externa, superficial. Ela diz assim, não, agora eu vou arrumar outra pessoa, vou entrar no Tinder, escolher uma outra parceira, você vai, sabe fazer o que? Entrar pelo cano. A humanidade está fazendo isso o tempo todo. O tempo todo. E não está resolvendo nada. Então eu digo, mantenha-se nesta situação que você está e crie uma mudança interior. Porque este marido, esta esposa, estes filhos que você tem na sua vida, na parte real, elas são uma projeção do seu inconsciente. Em algum momento você vibrou daquela forma, aquela vibração continua sendo mantida e isso está determinando a realidade na qual você está. Se você decide externamente mudar o panorama da sua vida, escolhendo outros atores, tenha certeza que aqueles outros atores vão viver exatamente o mesmo script que está escrito dentro de você. E aquela pessoa que era tão boazinha que você se separou do seu marido cruel para ficar com aquela pessoa boazinha, ele vai se transformar em um déspota. Ou então, você vai ter uma doença para expiar o seu karma através de outra coisa. Ou então, vai existir um problema com os seus filhos. Porque toda essa questão no qual o indivíduo está e que cria uma espécie de sofrimento é uma escola de aprendizagem.
Então eu diria, toda mudança precisa ser feita internamente, do contrário você vai criar um sofrimento maior. Eu acho que tem uma coisa que é meio falaciosa nessa história de evoluir espiritualmente. Outra falácia. Porque eu acho que não existe uma evolução, né? Existe, ao contrário, você tem que, na verdade, você vem aqui para limpar e não para evoluir, porque você já é o ser que é iluminado, né? Claro. Então, na verdade, você vem aqui espiar memórias, limpar essas memórias para poder voltar ao estágio que você estava. Esta falácia é o seguinte, o indivíduo fala assim, eu preciso evoluir espiritualmente. O que eu estou lendo nesta pessoa que me diz essa frase é, eu preciso fugir de onde eu estou. Exato. Agora, onde você está é uma interpretação da sua mente na realidade onde você se encontra. O que precisa ser mudado é a interpretação que a sua mente está dando aos acontecimentos fenomênicos do mundo, na sua situação. Quando você muda esse ponto de vista da sua mente, toda a sua vida é mudada. Enquanto que se você tem uma decisão externa, você gera karma, porque você já está na situação perfeita para a sua evolução. Sim. Eu digo que você precisa continuar ali? Não, porque este continuar ali não é algo externo, é ali dentro da sua consciência. E as pessoas não se dão conta disso, porque parece que para elas só existe aquilo que elas veem do lado de fora, sendo que o que elas estão vendo do lado de fora é simplesmente uma consequência do que está do lado de dentro. Enquanto essa consciência não existir profundamente, o indivíduo só se prejudica. Ele se move em um terreno de aranha movediça, não? Areia movediça! E ele vai afundando. Então, muitas vezes, ao dizer, mas a minha mãe é tóxica, a minha irmã é tóxica, meu marido é tóxico, minha esposa é tóxica, meus filhos são tóxicos. A questão é o quanto você é tóxico, o quanto esta toxicidade existe dentro de você que fez com que você criasse essa situação. É aquela questão do espelhamento. É questão do espelhamento. Então, toda a questão é você olhar para dentro e pensar o seguinte, ação gera karma, mesmo a ação de mudança. Claro. Então, eu digo para você, quanto mais quietinho você ficar, quanto mais para dentro você for, mais você consegue transformações profundas e compreensões significativas no seu mundo. E o externo se modifica? O externo se modifica, o externo só se modifica verdadeiramente se existir uma mudança profunda internamente. Então, toda essa questão de, preciso evoluir espiritualmente, é uma babaquice. Isso não existe. Nós precisamos ter consciência absoluta do ponto onde nós estamos nesse espaço-tempo quadridimensional. Então, aí a pergunta que acaba acontecendo é, e como que eu mudo por dentro? Qual que é esse trabalho interno? O que se faz? A pessoa nunca ouviu falar disso, né? Sim. Este vídeo não é feito para um leigo. Quem se for leigo vai para o meu canal da Ananda Secrets lá. No YouTube. No YouTube. Aqui não é para leigo. Né? Aqui já é para quem já comeu bastante feijão e farinha, já está alimentado, aí está disposto a coisas mais profundas, né? Não, porque não dá para a gente enrolar. Então, essa questão de evolução é uma fraude conceitual. Por si só era uma fraude conceitual, porque você fala assim, eu queria voltar a ser como eu era quando eu era criança. Opa, que história é essa? Né? De um ponto de vista, você fala, eu quero evoluir, e eu quero voltar a ser como eu era criança, puro e inocente. Então, na verdade, você precisa voltar a ser verdadeiro. A grande questão é que está todo mundo cansado de mentira. As pessoas só mentem o tempo todo. A sociedade mente o tempo todo. As pessoas mentem o tempo todo. É um teatro o tempo todo. Então, existe um cansaço pela mentira. Sim. E o tornar-se verdadeiro é você começar a ir para dentro de você para saber quem você é. Porque como você pode ser verdadeiro se nem você sabe aquilo que você é? E para isso você precisa usar a vida para parar de se distrair. O tempo todo as pessoas buscam distrações. Vou me distrair com o meu iPad, vou me distrair com o meu computador, vou me distrair com a minha Netflix, vou me distrair com isso, vou me distrair comprando objetos, vou me distrair no Mercado Livre comprando os meus perfumes, os meus relógios. Isso é distração. Você não sabe fazer com... O que você não sabe fazer é você não saber fazer o tempo com o tempo que você tem. Aí você começa a jogar fora o tempo. Sendo que o tempo é a sua própria vida. Você está jogando fora a sua própria vida ao agir dessa maneira. E as pessoas não se dão conta disso. E todo mundo está jogando fora a sua própria vida. E não investindo no conhecimento essencial interior. Que é aquilo que as antigas escolas de mistério proporcionavam.
Então, essa questão de evoluir espiritualmente é uma falácia. Essa questão de vou me afastar das pessoas tóxicas é outra falácia. Falácia que só serve para leigo, e só serve para o leigo perder tempo achando que está fazendo alguma coisa verdadeira para si mesmo. Mas, na verdade, ele não compreendeu as leis da vida. A compreensão das leis da vida leva você a uma quietude. Esta quietude leva você à percepção daquilo que você é. A percepção daquilo que você é única e exclusivamente a forma através do qual uma mudança verdadeira é possível, que não é através de uma ação, porque ação gera karma. A própria palavra karma significa ação. Né? Exato. Então é o não agir. Em chinês nós chamamos isso de wei wu wei. É a ação pela não ação. A não ação não significa a postergação. Tem gente que fala assim, mas eu vivo postergando na minha vida. E ela tem essa noção do postergar como eu estou com uma dificuldade de fazer as coisas acontecerem na minha vida, eu sempre deixo para o dia seguinte. Você sempre vai deixar para o dia seguinte, até o momento em que você criar uma mudança interior profunda. Quando essa mudança para o interior profunda existir, todo o seu universo externo muda instantaneamente. É isso que as pessoas não entendem. E ficam com estas questões superficiais de transformações de hábitos, transformações. Eu vou transformar meu hábito, vou parar de comer coxinha, aí vou passar a comer maçã, vou acordar todos os dias cedo, ir para academia, vou ler não sei quantas páginas de livros. Estas coisas são superficiais e elas são simplesmente consequências de uma mudança profunda interna, nos seus paradigmas interiores, que isso é alcançado através da meditação. Não existe outra forma. Por isso que esses cursos motivacionais para mim são um papa-níquel. Total, isso não funciona. A pessoa vai sair muito entusiasmada da primeira aula, geralmente são motivadores, parece aqueles motivadores de jogos desportivos, né? Só falta ter aquelas cheerleaders, como é que lembra? Com aquelas cheerleaders, com aqueles pomponzinhos pulando ali na frente. Eles parecem fisicamente com essas pessoas, já perceberam? Exatamente, porque eles fazem a pessoa ficar super motivada, a pessoa sai dali e pensa assim, vou tomar 10 litros de água por dia, vou acordar 5 horas da manhã, vou correr 100 quilômetros, vou ler não sei quantos livros por ano, e vou... É uma besteira, isso talvez não faça parte dos seus valores, não seja parte daquilo que você quer, a única coisa que você quer é ficar deitadinho na sua cama, lendo, assistindo alguma coisa, isso pode ser a sua verdade essencial. Então tudo isso é falso, absolutamente falso. O indivíduo sai motivado durante 3 dias. Em uma semana ele já perdeu a sustentação daquilo, porque aquilo é de fora para dentro. Então, eu acho que isso aí acabam sendo os atalhos, essas pessoas oferecem atalhos, né? Ela quer o seu dinheiro. Exatamente. Essas pessoas elas ficam ricas à custa da sua... Porque muitas vezes a pessoa... inocência, né? Então, inocência, e também a pessoa ela quer fazer rápido uma coisa, ela quer o atalho, entendeu? Sim. E ela tem que entender que tem coisas que não são rápidas, né? Não são rápidas, porque na natureza você não cresce nada rápido. Eu quero plantar um pé de feijão aqui, mas eu quero que cresça para comer amanhã. Não vai, você não vai comer feijão amanhã. Então eu quero um abacate, eu quero plantar abacate agora, semente do abacate, porque daqui a um mês eu preciso comer esse abacate. Você não vai. Em um ano, talvez não. Então é por isso que as pessoas têm preguiça de trabalhar internamente, porque é um processo lento, né? Mas é o único garantido. É o único mesmo. Não tem outro. Não tem outro processo garantido a não ser o trabalho interior. E não importa que seja lento. Não importa, porque é o único. É o único. O resto é distração. Muitas vezes, você se ilude com a ideia de que você está fazendo alguma coisa para o seu bem. Mas passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai estar precisando de mais cursos motivacionais, mais livros motivacionais. Ao invés, era 5 litros d'água, agora você tem que tomar 10 litros d'água. Você olha para o seu corpo, não mudou nada. Isso é uma falácia. Essa questão de tomar um monte de litros d'água foi criado pela indústria de água. Okay? E ninguém se dá conta disso. Quando você tem que tomar água? Quando você tiver sede. Né? A humanidade, o organismo humano se desenvolveu assim há milênios. Há milênios tem se desenvolvido assim. Nunca teve Organização Mundial da Saúde, que na verdade não é uma Organização Mundial da Saúde, é uma Organização Mundial de Controle, dizendo que você tinha que tomar 5 litros de água por dia. E agora já tem 2, 3 litros. Mas agora, esses dias saiu uma matéria no Globo de que descobriu que realmente é uma fraude, uma falácia, essa ideia de que você tem que tomar 3 litros de água por dia. E de que você tem que tomar coisas para alcalinizar o seu corpo. Sim. Isso é uma idiotice, isso não existe. Isso o ácido sulfúrico do seu sulfúrico não, clorídrico do seu estômago, ele corrói metal, ele tem uma acidez que corrói metal. Você acha
que é um colinho de água com Alcalina. que vai tirar a acidez do seu estômago. Isso é uma ideia idiota, isso é uma ideia imbecil. É coisas imbecis feitas por pessoas imbecis e assinadas por um cientista que está sendo pago. Este cientista foi patrocinado pelo fabricante de águas para escrever isto. E será que você não entendeu ainda isto? As pessoas não entendem o óbvio. O óbvio está escapando da mente das pessoas porque o ser humano perdeu a capacidade de raciocinar. Ele perdeu a capacidade de raciocinar? Não. Ele permitiu com que fosse sequestrada a sua capacidade de raciocínio. Sim. Porque alguém que pensa não consegue ser atingido pela mídia. Exato. E esta pessoa não é interessante. Então, por exemplo, eu, que sou dono de uma grande estrutura, eu sou um grande plutocrata e eu tenho todas as indústrias aqui sob o meu comando. Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Eu preciso criar demanda. Como que eu vou criar demanda? Através do medo e controle. Então, para uma pessoa ter medo e ser controlada, ela precisa ser burra. Então, a primeira coisa que eu vou patrocinar como um plutocrata é o emburrecimento gradativo, porque é o emburrecimento gradativo que vai permitir que as minhas estruturas do meu holding sejam perenes. Né? É a garantia da perenidade do meu negócio, é o emburrecimento do consumidor. Porque quem pensa, quem raciocina, não vai entrar nessa. Não é mesmo? Então, existe um programa de emburrecimento coletivo. Esse programa tem sido patrocinado há muito tempo por aquele que fabrica, por aquele que vende. Aquele que fabrica e aquele que vende é o que determina a pauta do seu jornalista. É ele que determina a pauta. Você está achando que quem que está determinando a pauta? Sócrates, Pitágoras, Platão, o Papa está determinando a pauta? O seu presidente Bolsonaro está determinando a pauta? Não. Quem determina a pauta do jornalista, quem determina a pauta do médico, né, que assinou determinada coisa, do biólogo, do cientista, quem determinou a pauta é o dono da grande conglomerado. Né? E ele, como geralmente produz produtos e serviços, ele precisa que você aceite aquilo que ele vai, então, implantar. Será que é difícil entender isso? Será que é difícil entender que tudo aquilo que você aprendeu não era para o seu bem? É difícil você entender que tudo aquilo que você aprendeu é para que você fosse útil dentro de um sistema e a sua utilidade vai depender da quantidade de dinheiro que você vai gerar para nutrir esses grandes núcleos? Né? Então, deixa de ser burro, idiota. Né? Deixa de ser idiota. Você não vive num conto de fadas. Você vive dentro de uma realidade onde as leis da Matrix são essas e você não foi avisado. O problema é que eu acho que as pessoas estão tão mal emocionalmente de não conseguir se enxergar que qualquer coisa que falam, elas compram, entendeu? Sim, este mal-estar. Qualquer ideia, né? Este mal-estar emocional também é proposital. E é por essa razão que na sua escola, que você aprendeu as suas coisinhas lá, você estudou numa escola, sei lá, nas melhores escolas aí, nas melhores universidades, foi para Cambridge, foi para Oxford, foi para sei lá, Yale, foi para lá na fundação do Skull and Bones lá do Yale lá. E você aprendeu controle emocional? Educação emocional, né? Você aprendeu educação emocional? Não sei o que é isso. Aprendeu o controle das suas emoções? Não aprendi. Você foi para lá fazer o quê, seu idiota? Né? Você hoje em dia, você tem doutorado em uma especialidade, em alguma coisa específica, você é doutor, aí você pergunta, qual é o seu doutorado, no que foi? Nossa, meu doutorado, foi difícil. Eu estudei exaustivamente o movimento da primeira pata esquerda da mosca, da drosófila, que pousava ali em cima da banana ouro. Puxa vida, foi difícil, viu? Nossa senhora, suei muito. Escrevi 1.300 páginas disso aí, eu sei tudo da primeira pata esquerda da drosófila quando ela pousa em cima da banana ouro, né? Aí todo mundo, nossa, esse é o doutor que sabe isso. Aí você vai ver se a pessoa acorda com um antidepressivo na veia. Essa pessoa está acordando com antidepressivo. É um idiota funcional. É um idiota, ele só olha para o seu próprio umbigo, só que ele tem uma função dentro do sistema. Porque é outorgado um título para ele invejável, que outros que estão na mesma clã vão
tentar observar aquilo ali e talvez algum vai querer estudar o movimento lateral da cauda da lagartixa quando ela cai de 3 metros de cima de um batente de alumínio. Ok? É isso que acontece. É isso, as coisas são essas mesmo, né? Pior que isso É mesmo. isso. Se vocês forem ver as teses de doutorado que vocês encontram na maior parte dessas universidades aí, e tem alguns veículos de pesquisa do Google Acadêmico que você consegue ver, você vai ver isso. Isso é ridículo. Será que você não está percebendo que você é um dos personagens centrais da palhaçada no circo no qual você se encontra? E você está, na verdade, rindo da sua própria tragédia humana, e essa tragédia humana, ela é como uma ampulheta. A cada dia você tem um dia menos de vida, você está morrendo, e você está morrendo rindo do quê? Da sua própria ignorância? Né? As pessoas não se dão conta disso. As pessoas não se dão conta do óbvio. A vida está passando, o relógio está correndo, e elas não conseguem tirar o nariz de palhaço de seu rosto. Porque elas mesmas, isto é opção. Isto você tem opção. Sim, sim. A qualquer momento, você pode, na sua casa, digitar coisas que vão elevar o seu conhecimento, ou você pode continuar vendo os seus stories, os seus reels, essas coisas todas que são as coisas que batem na sua porta, fazendo com que você coma toda aquela coisa indigesta. Né? Acho que não é nem elevar o conhecimento, é qualquer coisa que faça com que você olhe para dentro mesmo. Que olhe para dentro. Perceba que você tem um corpo emocional, você tem um subconsciente, e que ali tem um monte de lixo e que esse lixo tem que ser jogado fora. Esse lixo tem que ser reciclado. Você tem que fazer alguma coisa com esse lixo, né? Exatamente, reciclado. Então, e aí a minha pergunta é, o que você está fazendo com esse lixo? Para onde você está colocando? Não, está comendo mais lixo. Está comendo mais lixo ainda. E no dia seguinte, mais lixo, mais lixo, mais lixo. E aí você vai se transformando num balde de lixo. E você, se transformando num balde de lixo, ainda continua tendo, por desejo máximo, que você seja a pessoa mais atrativa, que você seja a pessoa mais querida, que as pessoas gostem de você. Mas que odor energético você exala? Você só tem se alimentado de lixo. Você está esperando o que da vida? E as pessoas, elas estão assim. É uma inconsciência completa e profunda. A inconsciência da humanidade é arrasadora. E você vê que eles pegam justo nesse ponto fraco que é o subconsciente mesmo, que é manipular pela emoção, né? Sim, pela sombra. Pela sombra. E aí todo mundo é manipulado pela sombra, que é o próprio subconsciente. Então, se a pessoa não tem o mínimo discernimento disso e forma de se defender, ela cai na primeira. Ela cai em todas. Ela está caindo em todas essas armadilhas. Porque quem faz essas armadilhas está o tempo todo pensando, como eu posso enganar mais? Como eu posso seduzir mais? Como eu posso seduzir mais? Como eu posso ganhar mais dinheiro? E as maiores inteligências, no sentido de intelectualidade do mundo, estão agora, neste momento, pensando em como enganar você. E você cai muito fácil, porque você tem a sua alma vendida. E aí existem pessoas que já me perguntam, mas como é que se vende a alma para o demônio? A tua já é vendida. Será que você não está percebendo? Que você já vendeu há muito tempo? Que você já vendeu a tua alma para o mal há muito tempo? Mas eu sou uma pessoa tão boa. Não é tão boa. Porque você está o tempo todo ferrando e gastando com a tua vida, que é o tempo que você tem. O que você está fazendo com o tempo que você tem? Isso que eu te pergunto. O que você faz? Você não sabe fazer com o quê? Você não sabe fazer nada com o tempo que você tem. Você apenas o desgasta. O desperdiça o tempo todo. É isso que acontece. Sua vida, né? Você desperdiça a sua vida. Então, esse é um chamamento para questionamentos profundos, para nós não sairmos para o lado piegas, do tipo, e agora eu virei místico, eu vou fazer cursos de Tantra, Dona Nanda Prem, eu vou acender meus incensinhos, eu vou tomar ayahuasca, eu vou vestir cores branquinhas, e na quinta-feira, que é o dia de Júpiter, vou usar uma tiarinha com ouro na minha cabeça. Isso é piegas, isso é ridículo, não seja uma pessoa ridícula. Ok? Esses são estereótipos tão feios como aqueles das quais você está vindo. Exato. Então é importante você criar uma coisa chamada consciência profunda. É uma inteligência transcendental. É aquilo que Abhinavagupta tanto falava do intelecto intuitivo, né? E para isso você precisa se aproximar de pessoas que raciocinem um pouquinho e você fique dentro de você. Ok? Se você nunca procurou isso na sua vida, saiba. Procure enquanto ainda você pode. Okay? Tem pessoas que só pensam nisso quando elas estão no seu leito de morte, imóveis, e aí elas têm um profundo arrependimento por todo o tempo que elas não usaram bem simplesmente
pelo fato de terem feito um desperdício, né? Terem sido extremamente inconsequentes com a própria razão da vida, que é a vida. E a vida é algo muito maior do que gastar o seu tempo com frivolidades que vão te levar, algum dia, a um grande arrependimento. Então, o conselho que eu te dou é o seguinte: pare um pouco e olhe para dentro, para você ser menos bobo do que talvez você tenha sido a sua vida toda. E faça alguma coisa, porque o tempo que você tem é uma energia que foi emprestada por Deus. Em algum momento isso vai ser cobrado. Ok? Fiquem bem. E espertos. Ok? É isso aí.